Quinta-feira, dia de mais um Espaço News Grande Florianópolis, direto aqui da Lagoa da Conceição. Eu sou a Gabriela Kinesio e hoje a gente vai falar sobre psicologia organizacional e também vou te contar uma história de sucesso e de empreendedorismo que você vai adorar conhecer. Fica com a gente que a gente volta já. Para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre desenvolvimento organizacional. Está aqui comigo a psicóloga, professora Desirê Frecha. Bem-vinda, Desirê. Obrigada, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Por favor, me explica um pouquinho mais sobre esse teu trabalho com as empresas, com os empresários. Então, os resultados empresariais, Gabriela, eles são sempre frutos de uma fórmula, que são processos e pessoas. Independente de ser prestação de serviços, como um varejo ou uma indústria, sempre vai estar envolvendo uma ferramenta, algo que tu fazes e as pessoas. Mais de 70% hoje dos negócios dependem das pessoas, são serviços, né? Gastronomia, a própria questão das máquinas, né? Cada vez a tecnologia está mais avançada e já fabrica. Então, aonde tem pessoas, a gente precisa, em muitos momentos, ter o alinhamento, a organização, o desenvolvimento. E isso cada vez está sendo mais necessário. Quando você fala pessoas, você fala os funcionários e os clientes? Na verdade, os funcionários que prestam serviço para os clientes, né? O mercado é feito de pessoas, né? Então, bem lembrado isso, assim, né? Existe um cliente externo e existe um cliente interno que vem trabalhar em um negócio, que geralmente nasce familiar. Mais de 90% das empresas no mundo nascem com uma família que presta um serviço e que vai tentar o seu sustento. E à medida que ela vai crescendo, ela envolve mais pessoas. O quão mais maduras e alinhadas estão essas pessoas nessas empresas, independente dos tamanhos, mais vão acessar essas pessoas do mercado, do cliente externo. Então, são pessoas para pessoas, né? E aí que entra a psicologia. Perfeito. Então, os trabalhos de capacitação, de modelagem de processos, também de autoconhecimento, de amadurecimento, de identificação de perfil. Isso do funcionário para com a empresa e da empresa para com o funcionário. Sim. Como é que funcionam esses treinamentos que você dá? Então, geralmente os proprietários, por causa de um planejamento estratégico, que aí às vezes já começa o meu trabalho, né? Então, às vezes, em alguns momentos, o empresário tem um planejamento, um plano de negócios, um plano de ação, mas está na cabeça, na ideia de quem pensou. E ele precisa formatar. Então, alguns empresários vêm ao meu encontro, às vezes a gente chama isso de mentoria, às vezes de planejamento estratégico, para botar no papel o seu plano de ação, o que querem oferecer e a forma como querem oferecer para o mercado. Depois disso feito, as pessoas que vão oferecer o produto ou o serviço, elas precisam estar bem tanto no aspecto comportamental, como ter uma clareza, uma direção do que elas têm que fazer, que são os processos. Porque às vezes esse gestor, esse líder, esse empreendedor, tem aqui na cabeça dele, mas não explicitou o que para ele muitas vezes é óbvio, né? Porque ele é um visionário muitas vezes, para o outro não é. E esse ramo da psicologia organizacional, ele é um ramo recente ou já está aí há bastante tempo? Porque a gente pensa, quando vai pensar em expansão de uma empresa, pensa em contratar um consultor, administrador, até um contador, um advogado, mas não pensa num psicólogo. Na verdade, ele nasceu principalmente depois da Segunda Guerra. Sempre tiveram pessoas, mas já teve um modelo que foi o departamento pessoal, controlava ponto e folha, né? Chegou, veio trabalhar, até hoje, em muitos países, isso não é um problema, as pessoas ganham por hora de trabalho, né? Sim. Então, assim,
Nos Estados Unidos, por exemplo, hora trabalho. Então, o departamento pessoal era o que controlava essa chegada, essa saída. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve um boom desse trabalho comportamental, que pode ser com psicólogos, pode ser com administradores, pode ser com assistente social, pedagogo. É alguém que entenda e compreenda a parte comportamental somada ao processo produtivo do negócio, ao core business, né? Como a empresa paga as contas. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, por causa de todos os impactos nos países industrializados, Inglaterra, França, isso se intensificou. É um sofrimento psicológico, está mais em alta essa questão, né? Então está muito forte essa questão assim, de pessoas que estão bem para executar o que é necessário para chegar nessa pessoa cliente. Acho que a gente, como clientes, tu já teve, né, Gabriela, uma experiência desagradável alguma vez como cliente? Com certeza, com certeza. Então, com certeza quem mentorou, pensou no negócio, não tinha intenção de que tu tivesse uma experiência negativa. Com certeza. Mas porque a pessoa não estava num bom momento ou não era a pessoa adequada, muitas vezes esse mercado, esse cliente externo... Então, tinha uma época que a gente não tinha opção. Antes da década de 80, eram 1, 2 marcas, 1 ou 2 restaurantes. Hoje nós temos uma gama de opção. Então, com a hipercompetitividade, o detalhe ficou muito importante. E é a pessoa que executa esse processo que tem que estar bem alinhada, centrada. Isso muitas vezes demanda muitos tipos de trabalhos, né? Da área da psicologia organizacional, da gestão de pessoas, ou até da área terapêutica. Algumas empresas têm trazido, inclusive, trabalhos terapêuticos para que as pessoas fiquem bem para executar o plano, para que se possa fazer a troca ali com o mercado, né? Financeira, a questão do propósito que as pessoas... O que é esse propósito? Né? O que eu tenho de melhor, o que o mundo tem de melhor... Você trouxe alguns livros para dar alguns exemplos para a gente? Exatamente. Com o teu convite, né? Eu trouxe, por exemplo, o Peter Drucker, né? Peter Drucker já é falecido, mas o Peter Drucker era um entusiasta das pessoas, administrador, gestor, professor de Harvard, né? Que falou isso, assim, que quanto mais alinhadas as pessoas, quanto mais lideranças. Então, a gente trabalha muito com essa parte das lideranças, por quê? Porque nas empresas os líderes têm o papel dos pais, né? Numa família, num sistema. Então, assim, se os pais estão bem, a criança vai estar bem. Se um líder tem clareza e está bem, a tendência é o time estar bem, né? Então, Peter Drucker é um exemplo clássico e atual, que é considerado ainda hoje como o pai da gestão moderna e é um dos primeiros que levantou essa bandeira de que as empresas que vão conseguir ser competitivas vão ter líderes capacitados, que fazem processos claros, selecionam as pessoas corretas, desenvolvem, porque também a gente não vai encontrar as pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos, os outros também não vão ser perfeitos, vão ser desenvolvidas. Ele levantava a questão do feedback, né? Esse é um outro livro super atual, quentinho, Equipes Brilhantes, né? Esse autor, o Daniel Coyle, ele descreve cases de sucesso de equipes brilhantes, né? Fala, por exemplo, do Kevin Durant, aquele atleta americano. De basquete. Exatamente, que onde ele vai, ele equaliza a equipe, levanta o nível da equipe, né? E outros nomes, muitos nomes. E daí a gente entra nessa parte mais comportamental. O Adam Grant tem vários livros, eu trouxe esse Dar e Receber, porque ele é sensacional, mas ele também ele está dentro da IBM, ele está dentro das empresas mais lucrativas do mundo, e ele fala isso, assim, né? Que quando as pessoas estão alinhadas, tem até uma linha assim na capa, quando elas dão o melhor, elas recebem o melhor, que é o ciclo virtuoso da riqueza, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas estão traumatizadas ou imaturas, elas não dão o melhor e não recebem o melhor, né? Às vezes não é consciente isso. Trouxe também o Rápido e Devagar, que são todos os estudos de neurociência de Harvard, né? Que é uma super escola, junto com Stanford.
Então, o Rápido e Devagar fala disso, assim, né? No que a gente é bom, a gente faz rápido e é automático. Mas no que a gente ainda não é bom, a gente vai ter que ir devagar e ampliar o olhar, botar uma lupa mesmo naquilo, ressignificar muitas vezes, né? E um dos livros sobre propósito, né? Que estão muito em alta, as pessoas falam muito de propósito, às vezes de um jeito distorcido, às vezes de um jeito muito maduro do que é propósito de vida, porque propósito não é o que o meu ego necessariamente quer. Propósito é o que eu tenho de bom e o mundo precisa, essa troca, né? Do dar e receber. Então, assim, é amplo o leque, né? Para quem está começando, o empreendedor que está assistindo a nossa entrevista agora e quer começar na área da psicologia organizacional, se interessou pelo assunto, qual o primeiro? O que você recomenda para começar? Eu sugiro o primeiro mesmo, o do Peter Drucker, né? O gestor eficaz, porque é bem isso, né? Se da raiz, da base, começa a organização de explicitar o que eu espero daquele funcionário, é parecido com Super Nanny. Eu sempre, quando alguém vai abrir um negócio, eu sugiro que assista Super Nanny. Não sei se tu já assistiu, Gabriel. Já. Então, Gabi, o que acontece no Super Nanny, né? Há um combinado escrito, e as crianças até de 3 anos entendem, né? Quando elas não sabem ler, eles fazem figurinhas, isso não pode, isso pode, com as pessoas, combinado. Isso é explicitado e depois alguém acompanha esse processo, porque nós somos seres humanos, todos nós, os 7 bilhões e meio de pessoas na Terra, que precisamos de disciplina. Não à toa, por exemplo, a figura do personal trainer existe, né? Sim. Então, no começo ele até traz novidades, mas depois de um tempo tu sabes o que tu tens que fazer. Mas como a ciência mostra que um personal trainer faz diferença? Toda a diferença. Né? Então, assim, naquela alta performance. Então, a liderança, ela entra muito nisso. Então, o Gestor Eficaz é um livro que ele fala de como, desde o início, explicitar o que tu precisas e queres. Às vezes a gente fala nisso até em casamento, antes de as pessoas casarem, né? Para explicitar. E Desirê, só para a gente finalizar essa conversa, me diz uma coisa, essa psicologia organizacional é só para empresas grandes? De jeito nenhum, de forma alguma, né? Assim, ao longo da nossa carreira, a gente atendeu pessoas que trabalhavam em pares, em duplas, até porque o lucro não necessariamente está hoje, né? A gente está num mundo tão diferente. Profissionais autônomos vêm para fazer sessões individuais que a gente faz online, presencial, nas capacitações também acabam sendo inclusas, né? Muitas associações comerciais, clubes de dirigentes lojistas, aqui em Florianópolis, a CDL de Florianópolis, a Enflo CDL de São José, Jaraguá do Sul, vão e se integram e aprendem e levam para lá. O importante é olhar para isso, processos e pessoas. Muito obrigada, assunto muito interessante, adorei te receber aqui. Gratidão pelo convite, foi uma delícia. E o Espaço News volta já.